Eleições 2020. No próximo domingo, a partir das 7 da manhã, a população brasileira vai às urnas votar e escolher vereadores e prefeitos. Nesta quinta à tarde, houve reunião no Fórum de Ouro Fino, onde estiveram presentes o comandante do 1º Pelotão da Polícia Militar, Tenente Elcio, o Sargento Nelson, o delegado de polícia Valdir Jorge Pelarico Júnior, a chefe do cartório eleitoral Miriam Elaine Botarelli, o promotor de justiça César Augusto Belotti, o juiz eleitoral e também juiz da 2ª Vara Civil João Cláudio Teodoro, junto com motoristas de vans, ônibus e agentes da limpeza pública. Na ocasião, foram determinadas ações para que o dia das eleições em Ouro Fino e em Confidentes. Também compareceram à reunião os repórteres Luiz Guilherme Burza e Luciana Leal, que nesta sexta apresentam o Espaço Livre e divulgam as informações obtidas ao eleitor. O Espaço Livre tem início logo mais após o informativo Difusora. Mesmo se o eleitor não estiver com o título de eleitor, poderá votar sem problema no próximo dia 15. Basta apresentar um documento oficial com foto ou por meio do aplicativo e-Título, que pode ser baixado gratuitamente no celular nas versões iOS ou Android. Eleitores de todo o país, menos no Distrito Federal, irão às urnas. O voto para vereador será o primeiro. O eleitor digitará 5 números na urna eletrônica. Na sequência, vai digitar outros 2 números para o cargo de prefeito. De acordo com as regras sanitárias definidas pela Justiça Eleitoral para as eleições por causa da pandemia do novo coronavírus, as sessões serão equipadas com álcool em gel, que deverá ser usado antes do cidadão usar a urna. O eleitor deverá usar máscara e levar uma caneta para assinar lista de confirmação de presença. As eleições deste ano serão marcadas pela pandemia da Covid-19. A primeira medida adotada foi o adiamento do dia de votação, que inicialmente deveria ocorrer no dia 3 de outubro, em primeiro turno, e nas localidades onde há segundo turno, seria em 25, também de outubro. Porém, por força da Constituição Federal, a eleição não poderia passar do ano de 2020. Assim, como a pandemia ainda não acabou, medidas sanitárias serão adotadas nas sessões eleitorais, como o uso do álcool em gel, conforme explica Miriam Botarelli, chefe do cartório eleitoral de Ouro Fino. De acordo com o protocolo sanitário, todas as sessões eleitorais terão álcool em gel para a limpeza das mãos dos eleitores antes e depois da votação, e os mesários receberão máscaras, face shield, que é o protetor facial, e álcool em gel para proteção individual. A chefe do cartório eleitoral também alerta para os cuidados para os eleitores que os eleitores devem tomar. A principal mensagem da Justiça Eleitoral é de que o eleitor permaneça de máscara desde o momento em que sair de casa e durante todo o período de votação, que evite o contato físico com outras pessoas e cumpra o dever cívico da forma mais rápida possível, sem permanecer tempo desnecessário nos locais de votação. Antes de sair de casa, é recomendado que o eleitor verifique o seu local de votação. Essa checagem ela pode ser feita por meio do aplicativo e-Título, na opção Onde Votar, ou pelo portal do TSE. É recomendado ao eleitor, se possível, levar sua própria caneta para assinar o caderno de votação e levar anotados os nomes e números dos candidatos para votar o mais ágil possível. A Justiça Eleitoral orienta que, de preferência, o eleitor não leve crianças nem acompanhantes para o local de votação. O uso de máscara será obrigatório nos locais de votação e o eleitor será orientado a manter uma distância mínima de 1 metro de outras pessoas, além de evitar qualquer tipo de contato físico e higienizar as mãos com álcool em gel antes e após votar. Miriam também explica que, eventualmente, o mesário poderá pedir ao eleitor que baixe a máscara para a identificação.
Durante o processo de identificação do eleitor, o mesário, se ele entender necessário, ele poderá pedir que o eleitor abaixe rapidamente sua máscara, só para fins de identificação. No mais, é recomendado que o eleitor e todos os envolvidos permaneçam de máscara o tempo todo. Outra diferença neste ano, em relação aos outros anos, será o horário de votação, que deve iniciar-se às 7 horas da manhã. Porém, nas primeiras horas, a preferência será para eleitores dos grupos de risco para a Covid-19. O horário das 7 às 10 horas da manhã ficou estabelecido como horário preferencial para os eleitores do grupo de risco para a Covid-19 e prioridades legais, idosos, gestantes, pessoas com deficiência ou dificuldades de locomoção, entre outros. Nesse horário de 7 às 10 horas da manhã, que está reservado para os eleitores com prioridade, os demais eleitores não serão proibidos de votar, mas devem, se possível, comparecer a partir das 10 horas, respeitando a preferência. Miriam Botarelli também explica que eleitores e mesários com sintomas de Covid devem ficar em casa e também como devem ser feitas as justificativas de quem está fora de seu domicílio eleitoral. É recomendado também que eleitores ou mesários que estiverem com febre ou que tenham testado positivo para a Covid-19 nos últimos 14 dias anteriores à eleição, que fiquem em casa. No caso dos eleitores, é possível justificar a falta por esse motivo, e os mesários, eles precisarão comunicar imediatamente à zona eleitoral para que seja providenciada sua substituição. Outra novidade, com o fim de evitar a aglomeração de pessoas nos locais de votação, é que o eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia da eleição poderá justificar por meio do aplicativo e-Título, disponível para ser baixado gratuitamente na loja de aplicativos de seu celular ou tablet. E como acontece em todas as eleições, a Justiça Eleitoral vai disponibilizar transporte por ônibus e vans para os eleitores moradores das zonas rurais de Ouro Fino e Inconfidentes. O serviço inicia-se às 6:30 da manhã e o retorno vai até às 5 horas da tarde.